falar de aprendizado, eu diria que a minha própria vida bastaria. Eu tenho vivido grandes acontecimentos enquanto vivo por aqui, né? Tenho posse de algumas coisas e o meu trabalho como ferramenta de criação, como ato de criação, é um deles. Tenho observado ao longo de algum tempo esse trabalho na forma como eu conduzo e percebo algo tão diferente, tão grandioso. O trabalho com a estética, eu diria que é algo fora de senso em muitos casos. Não vejo como a grande maioria vê. Sempre achei curioso como a beleza é explicada, né, especulada, na verdade, a explicação dentro de uma especulação, dentro de algo que se tenta alcançar, mas é apenas tateando em algum ponto, mas não sabemos exatamente o que é. E questionava o termo salão de beleza, né? Por que beleza? O que é que as pessoas têm de conhecimento do que é a beleza de verdade. Então, na filosofia, eu descubro que essa especulação chegou um pouco mais próximo, arranhou um pouco, né? Do que é de fato que acontece com a beleza. Mas eu, como estilista, falo isso, e também como uma pessoa, acho que está tudo integrado na minha vida. A minha forma de vida, o meu paradigma, todas as descobertas que eu tenho feito até aqui justificam, atestam, outorgam, dão fé àquilo que, na forma como eu estou conduzindo esse trabalho, como consultor de imagem, como visagista. Eu acho que um dos maiores desafios que, se eu pudesse dizer aqui, né, que eu enfrento é não ter o ego vamos dizer, na frente, né, como encabeçando a minha vida, o meu trabalho. E eu sabia que pagaria um preço gigantesco por não trabalhar diretamente assim, né, com ele. Então abandono, solto uma série de coisas, né, as necessidades secundárias ou terciárias, né, a necessidade da competição, do querer ser o melhor, do vencer, essas coisas todas que o ego, para ele isso é uma coisa muito bonita, né, muito incrível. A identificação, eu acho que se eu fosse definir com uma palavra, eu usaria identificação. A identificação com o corpo, a identificação com o trabalho, a identificação com o que quer que seja. Então, esse termo identificação eu comecei a tirar da minha vida e percebi que existe paz, uma paz que transcende todo entendimento, mas que não é alcançada numa superfície, numa parte rasa da mente. Existem camadas e camadas para se acessar essa paz que transcende todo o entendimento mental. Por isso que o trabalho na forma como conduzo se reservou apenas a algumas. Coloquei alguns protocolos para me dirigir a essas pessoas que vêm cortar cabelo, que vêm criar estilos, desenvolver estilos. Acho que me recusei a ver apenas cortes de cabelo, me recusei a ver apenas pessoas, a ver apenas formas geométricas, me recusei a ver apenas cores, apenas formatos, porque tudo isso
Isso tudo tem um significado, isso tudo tem um simbolismo, isso tudo tem, e principalmente uma pessoa. As minhas descobertas apontam evidentemente, cada vez que eu vivo, para o fato de que um rosto revela algo profundo de uma pessoa. É uma janela que tem histórias. E eu não posso apenas ver um rosto, eu não posso ver apenas um fio de cabelo, eu não posso ver apenas uma coisa que se deteriora, que vira, que se desmaterializa. Porque não é apenas isso que anda em duas pernas, não é apenas isso que compra, que vende, que sorri, que se emociona, que trabalha, que faz coisas. É alguém que faz através disso, ou vice-versa, né? O corpo caminha junto com essa consciência, e essa consciência tá conectada a esse corpo. Então, se eu converso com a consciência através do corpo, é uma coisa. Agora, o que eu percebo durante esse tempo que eu exerço a profissão do estilismo no cabeleireiro, é nós vermos a coisa viva de forma morta. Ou seja, as pessoas não têm noção de que fazer uma cirurgia plástica, cortar um cabelo, fazer uma mudança na dentária, na área dental, e que seja outras áreas, tudo isso faz parte de um processo, né, que está integrado, é corpo, mente e consciência. Então, comecei a ver as pessoas pelo outro lado. O humanismo, a unidade, quem sou eu, quem é que está na minha frente, né? Então, esse princípio da unidade é um dos que eu uso aqui no meu estúdio Flima, visagismo e cabelo. E tenho tido uma paz muito grande, uma paz que transcende todo entendimento, como disse Goldsmith, né? Compreendi a relação que deveria ter com o dinheiro, a relação que deveria ter com compra e venda, com pessoas, e tenho colocado isso no seu devido lugar. Hoje eu atendo de forma muito exclusiva aqui na Vila Mariana, em um ambiente fechado, totalmente fechado, e realmente seleciono, observo as pessoas que vêm aqui, tem um questionário, tem um protocolo para seguir, porque por conta desse meu lado de vida, por conta dessa forma minha de vida, eu cansei das técnicas. Eu tenho inúmeras técnicas de diversas academias internacionais, inclusive, e descobri que quanto mais porque o ego é assim, você consegue as coisas, né? Você tem aqui um carro X, daqui a pouco você lançou o Y, você vai conseguir o Y, e depois até o Z, depois você volta para o A de novo e vai conseguindo. Mas isso chega um momento que você olha que você percebe um vazio tão grande dentro de você. Vocês acham que grandes teóricos, filósofos, que grandes multimilionários, trilhardários, etc., não já observaram isso? Então percebi a relação que eu tenho com o dinheiro, a posição dele na minha vida, a posição das pessoas na minha vida, e que tipo de que lado eu estaria, do profanismo ou do sacralismo, né? Do lado profano ou do sagrado, que eu precisaria ver se tinha algo que justificava a existência das coisas. E percebo que o homem é a medida de todas elas, embora alguns filósofos já o comprovaram, mas eu constato pela minha própria vida. Uma outra coisa para fechar esse vídeo é sobre aprendizado. Eu queria dizer para vocês que aprendizado é uma coisa tão bonita, mas é tão sutil ao mesmo tempo. Gravem isso, é muito sutil.
aprender com as experiências da própria vida talvez seja a melhor coisa que alguém pode fazer, né? Eu tenho observado que tem coisas na minha vida, por exemplo, que eu desenvolvi com quase 10 anos de experiência, testando, observando, inclusive não só coisas físicas, né, como técnicas, mas também nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Resistências, por exemplo, você não quebra uma resistência do dia para a noite. O ego é muito forte, é uma coisa que é o nosso centro de vida, é o ego, né? A persona, a personalidade. Enquanto nós, no fundo, um dia descobriremos que nós não somos nada disso. Mas isso é tão evidente, tão forte, que justifica tudo que existe, tudo que nós fazemos. Então, quebrar a resistência é uma coisa ferozmente difícil. E eu tenho lutado com isso. É impressionante como eu comparo o processo, né, a sutileza de quebrar uma resistência com uma semente que está germinando embaixo da terra, lutando para sair, né, do eixo da terra para fora. E morre nessa luta, e aí é quando a planta começa a produzir, né, a se reproduzir. É o processo da vida, nascimento e morte, se nós formos olhar por esse lado simbólico. Mas o lado que me interessa nessa parte, nessa analogia, é a sutileza com que a semente faz esse processo. E você, como pessoa, coloca lá, né, como agente, colocou a semente na terra e foi embora, foi fazer suas tarefas. Você não fica todos os dias perguntando o que acontece, você sabe que vai germinar. E você tem paciência de esperar, a semente tem paciência também de esperar, né? Portanto, acho que paciência está incluso nesse processo de quebrar resistências, medos, tabus, preconceitos, paradigmas, né? Eliminar emoções tóxicas, soltar as coisas que realmente não valem a pena segurar. Eu tenho percebido pela minha própria vida que tem coisas que eu vivi tantos anos achando que aquilo era tão perfeito. E com isso, através do ego, a gente faz e a gente mostra a realidade diante de até do mundo inteiro, se for necessário, como se aquilo fosse verdade, só porque estamos identificados com aquilo. E no momento que a vida nos mostra que existe um outro caminho pelo qual a coisa flui, nós abrimos os olhos. Eu, no meu caso, muitas vezes me emociono muito e agradeço a existência por ter me abrido os olhos. E agradeço a tudo e a todos com que eu entrei em contato. Bom, essa é uma pequena reflexão sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu nunca falei isso diretamente nesse canal do Flima, do Estúdio Flima, mas eu acho que eu sabia que mais dia, menos dia, chegaria um momento em que eu me abriria para que as pessoas soubessem quem é o Márcio Lima Persona, marca, e quem é o Márcio Lima, o Márcio por trás dessa persona. Essa persona que também está interligada, totalmente interligada. E só vivenciando para saber. Alguns que já estiveram no Estúdio Flima e tiveram comigo na consultoria, talvez possam dizer o que acontece aqui. Por que é tão diferente esse encontro? Ainda que seja para cortar o cabelo. E para fechar, eu quero dizer uma coisa para vocês.
No momento que se descobrir, que as pessoas entenderem o poder da estética, o poder de um cabelo, de um corte de cabelo, o poder de uma maquiagem equilibrada na composição, na estrutura, nas linhas, nas cores, integrada com o dizer da pessoa, integrada com a própria imagem geométrica. Quando se entender o significado profundo disso, nunca mais um estilista que entender isso, por exemplo, vai atuar da forma que está atuando. Certamente vão entender o que eu estou dizendo, ou estou querendo dizer nesse vídeo, ou em outros que eu já tenho falado, em outros assuntos que passam um pouco por esse aqui. Um ótimo dia para todos.